Minha mãe assediou minha namorada por não participar das atividades natalinas da família, mas arruinou seu Natal perfeito ao retirar minha contribuição de $5.000 para começar. Deixe-me apresentar. Tenho 31 anos e estou em um relacionamento com uma mulher linda e inteligente chamada Ann. Ann está fazendo seu doutorado em engenharia química enquanto eu trabalho em gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ganho muito bem, mas sou frugal com meus gastos. Até conhecer minha namorada eu só gastava dinheiro com minha família, não comigo mesmo. E isso será importante mais tarde. Ann é chinesa e está no meu país há apenas 5 anos. Ela estudou em vários países desde que começou a faculdade e é muito inteligente. Seu nome não é realmente Ann, mas ela prefere ser chamada assim. Eu gosto mais do seu nome chinês, mas como ela prefere é assim que a chamo. Estamos namorando há 2 anos e meio, mas só a apresentei à minha família há 1 ano. Atrasei a apresentação por causa da minha mãe. Minha mãe não gostou da maioria das minhas ex-namoradas. Admito que sou um pouco filhinho da mamãe, mas estou tentando mudar isso. Eu estava muito nervoso para apresentar Ann, mas não havia motivo para preocupação. Minha mãe ficou impressionada com o quão inteligente e respeitosa Ann e minha mãe mantiveram um bom relacionamento nos últimos meses. Além disso, minha mãe parou de ser controladora. Vi isso como um bom sinal de que ela finalmente estava aprendendo a deixar ir, e tudo graças a Ann. Há algumas semanas estávamos jantando com meus pais quando minha mãe anunciou que era hora de começar a planejar o Natal. Uma coisa que direi é que minha mãe organiza o maior Natal de todos, e não é brincadeira. Alguns pensam que conhecem alguém obcecado com as festas, mas minha mãe é pior. Acho que nem o Papai Noel comemora tanto essa festa quanto minha mãe. O Natal em nossa casa dura pelo menos 6 dias e a cada ano ela o torna maior. Meu pai e meus irmãos já estão fartos, mas participamos apenas para fazê-la feliz. Um ano minha irmã se atreveu a reclamar e foi o pior Natal de todos. A regra geral é que uma vez que começam as 40 noites de Natal, como minha irmã Lola diz, você deve fazer tudo que a minha mãe disser. Durante aquele jantar minha mãe estava reclamando que este ano tinha muito mais convidados e que tudo seria mais difícil para ela. Tive um pressentimento de que Ann se ofereceria para ajudar e antes que eu pudesse impedi-la ela o fez. Ann é uma trabalhadora nata e perfeccionista, enquanto o resto de nós tem um dia de 24 horas. Parece que ela tem um de 30. Eu nem sei como ela encontra tempo para fazer metade das coisas que faz, mas é isso que me faz amá-la ainda mais. Ela é uma força imparável e me surpreende a cada dia, mas mesmo uma força pode se esgotar, especialmente se ela enfrentar minha mãe. E isso já aconteceu 2 vezes desde que começamos a namorar. Cada vez ela promete ir com calma, e ela o faz, até que as coisas começam a se acumular. Eu sei que este é um momento muito importante para os estudos de Ann, então eu não queria que ela ficasse presa nas 40 noites de Natal. Era seu primeiro Natal com nossa família e eu queria que ela aproveitasse, não que se sentisse sobrecarregada. Fiz sinais com os olhos, sabe, tentando avisá-la para não se oferecer, mas já era tarde demais, não havia como salvá-la do regime ditatorial da minha mãe. Desde o início não gostei da ideia, até pedi à minha mãe para excluí-la, mas ela respondeu que estava fazendo um ótimo trabalho. Essa foi a última vez que perguntei sobre o planejamento. Desde então tenho me mantido à margem como meu pai me aconselhou, mas como esperado, há alguns dias minha mãe veio reclamar comigo dizendo que não queria mais que Ann participasse. Perguntei qual era o problema e ela disse que Ann quase não falava no grupo de bate-papo nem respondia mensagens urgentes. Tive que lembrá-la de que eu havia dito quão ocupada estava e que havia pedido para não incluí-la no planejamento. Como sempre, minha mãe ouviu o que quis. Ela disse que era mais do que capaz de organizar tudo sozinha e que só havia pedido ajuda a Ann como um favor para mim. Com toda a honestidade, ela disse que não entendia como eu estava conseguindo um doutorado porque, eu cito, que tal ela é. Fiquei atônico com a repentina mudança de atitude da minha mãe. Tentei argumentar com ela, mas foi impossível. Ela disse que estava empenhada em arruinar o Natal completamente. Depois perguntou se Ann sequer tinha tido um Natal na vida, o que foi extremamente ofensivo. Disse à minha mãe que iria falar com Ann, que provavelmente era tudo um mal-entendido que elas poderiam resolver. Senti receio de confrontar Ann porque sabia o quanto ela desejava que minha mãe a aceitasse, mas eu já havia lhe dito para não se comprometer demais e agora ela estava lutando. Talvez fosse melhor que ela saísse do grupo de planejamento natalino e se mantivesse à margem este ano. Quando cheguei em casa perguntei a Ann como estava indo o planejamento e sua resposta me surpreendeu. Ela disse que estava indo muito bem e que mal podia esperar para ver o resultado. Quando perguntei como era trabalhar com minha mãe ela disse que estava gostando. A confrontei sobre a mentira piedosa e disse que minha mãe havia falado comigo. Pobrezinha, ela pareceu devastada. Enquanto admitia que minha mãe havia lhe dito algumas coisas desde o início, ela disse que não tinha ideia de que minha mãe viria me contar tudo e pensou que o problema já estava resolvido. Quis ser justo, então pedi sua versão da história. Segundo Ann, ela fez tudo o que minha mãe pediu e mais, mas minha mãe continuava a sobrecarregá-la com mais trabalho e agora ela não conseguia manter o ritmo dos seus estudos. Ela disse que explicou isso para minha mãe, mas ela a chamou de preguiçosa por não poder fazer mais. Ann afirmou que era quem mais estava fazendo no grupo e que nem sequer tinha tempo para responder as mensagens porque estava ocupada com os preparativos. Ela realmente queria ajudar minha mãe, mas minha mãe estava sendo irracional. Conheço muito bem ambas e sei exatamente quem disse a verdade. Infelizmente tive que dizer a verdade e decepcionar uma delas. Reuni as 2 pessoas envolvidas e disse à minha mãe que ela estava sobrecarregando Ann. Não era justo. Se ela não queria mais a ajuda dela, tudo bem, mas não precisava menosprezá-la. Minha mãe ficou com cara de isto não está acontecendo porque falei contra ela. Pode-se dizer que foi a primeira vez que fiz isso e ela se certificará de que eu me arrependa disso, tenho certeza.
Atualização. Estou de volta aqui uma semana depois da minha publicação. Esta é uma situação muito delicada e preciso lidar com ela com cuidado. Na verdade, quero dizer, eu tentei, mas as coisas começaram a desmoronar. De qualquer forma, neste ponto nem sei o que fazer porque estou tão surpreso com o resultado das coisas. Eu ainda me sentia mal por ter ferido os sentimentos da minha mãe, então falei com Ann. Ela disse que eu não tinha que me desculpar e que ela iria pedir perdão, mesmo sem ter culpa. Além disso, disse que ia se retirar do comitê de planejamento se era isso que minha mãe queria. Insisti que eu deveria ser quem se desculpasse já que ela não tinha feito nada de errado, mas ela se recusou. Disse que seria melhor se viesse dela. No final consegui que minha mãe concordasse em ver e elas tiveram uma reunião sem mim. Não tive notícias de nenhuma das duas durante todo o dia e ela não respondia às minhas mensagens. Queria ir até a casa dela depois do trabalho e quando cheguei a encontrei na cama chorando. Ela não queria me dizer o que tinha acontecido, mas a julgar pelas aparências as coisas não tinham ido bem com a minha mãe. Depois de dar água e sorvete a ela, finalmente me confessou o que realmente aconteceu. Ela me contou que tentou se desculpar, mas minha mãe não quis ouvi-la. Em vez disso culpou Ann pela forma como eu havia falado com ela. Além disso, disse a Ann que independentemente do que ela fizesse eu nunca a amaria tanto quanto amo a minha mãe. Disse que só precisava dizer uma palavra para que eu a deixasse, assim como tinha deixado a minha ex-namorada. Minha mãe acrescentou que Ann não era especial e que estava perdendo tempo comigo porque nunca iria conseguir o anel. Fiquei de boca aberta quando Ann terminou de falar. Não podia acreditar que minha mãe realmente tivesse sido tão grosseira. Ann só estava tentando fazer as pazes e foi assim que minha mãe a tratou. Para piorar as coisas, minha mãe disse a Ann para se retirar do Natal já que ela claramente não tinha ideia do que significava. Também disse que ela não se encaixava na imagem da nossa família e que nunca se encaixaria, mesmo se mudasse seu nome do original para Ann. Instantaneamente me senti mal porque eu havia contado à minha mãe sobre seu verdadeiro nome. Nunca houve nenhuma intenção maliciosa por trás disso, simplesmente pensei que seu nome era bonito. Pobre Ann, ela estava chorando, se chamando de estúpida por ter pensado que minha família poderia aceitá-la como a dela me havia aceitado. Fiquei realmente triste com isso e queria apagar todas as suas lágrimas. Isso era injusto. Sua família, muito tradicional e chinesa, me recebeu de braços abertos apesar das nossas diferenças culturais, enquanto a minha fez chorar, era simplesmente inaceitável e eu estava decepcionado com a minha mãe. Amanhã cedo vou ter uma conversa com ela. Não estou nada contente com a forma como ela se comportou e não acho que minha mãe ficará feliz com a forma como eu vou me comportar agora, mas se meter com Ann tem que chegar ao fim. Atualização 2. Ainda quero escrever uma atualização na esperança de que talvez as coisas melhorem e eu possa resolver isso de uma vez por todas, mas isso não está acontecendo porque simplesmente não melhora. As coisas estão fora de controle, e tive que dizer coisas que não senti. Não sei o que fazer neste ponto, sinto-me completamente perdido. Quem dera eu pudesse voltar àquele jantar e insistir que eu não ajudasse minha mãe, mas isso teria resolvido algo. No fim das contas minha mãe teria mostrado sua verdadeira face. Não apenas acredita que pode me controlar, como também tem tão pouca consideração por Ann devido à sua origem étnica. Ann tem que suportar tanto por causa disso, pelos estereótipos e pelas pessoas, ao ponto de mudar seu nome quando sentiu que estava sendo aceita. Minha mãe teve que estragar tudo. Vejo como Ann se retrai em seu casulo, o que demonstra o quanto o que minha mãe fez a afetou. Mas vou fazer Ann esquecer tudo isso, vou encher sua vida de memórias felizes a partir de agora. Cumpri o que prometi há alguns dias e visitei minha mãe para dizer que ela cruzou a linha com Ann. Desta vez eu não ia me conter, mesmo que seus sentimentos fossem feridos. Disse que posso amar minha mãe, mas não vou permitir que ela faça o que quiser com a outra mulher que amo. Ela não se importa se os sentimentos já estão feridos. Então por que eu deveria me importar com os dela? Encontrei minha mãe em um lugar neutro porque não queria ir à casa dela nem que ela viesse à minha. Em ambos os lugares ela teria controle já que eu havia permitido que ela manejasse minha vida por tanto tempo. Minhas palavras foram breves e diretas. Ela cruzou a linha com minha namorada e estava errada. Disse que amo Ann e que não a escolheria no lugar de Ann considerando como vinha agindo. Ann não fez nada além de ser boa com todos e minha mãe estava procurando razões para odiá-la por ciúmes. Culpo-me por não estabelecer limites na minha relação com minha mãe anos atrás. Disse ainda que em solidariedade a Ann não participaria do Natal este ano. Ela podia aproveitar seu dia, mas eu não faria parte disso. Minha mãe ficou boquiaberta ao ouvir isso e tentou protestar, mas eu não tinha terminado. Disse também que havia cancelado o cheque de $5.000 que dou a ela todos os anos no Natal. Meus irmãos também contribuem com dinheiro, mas ajudam nos preparativos. No ano passado dei $4.500. Vocês podem se perguntar por que tanto. É porque ela sempre buscava o melhor do melhor, pagando até pelos voos de parentes que não podiam comparecer à celebração, mas agora devido às suas ações nada disso aconteceria. Minha mãe ficou vermelha na minha frente e imediatamente disse que eu não faria tal coisa. Lembrei a ela que na verdade faria e que ela não podia me impedir. Afinal, eu não era mais uma criança, mas um homem adulto capaz de tomar minhas próprias decisões. Também disse que suas extravagâncias de Natal estavam fora de controle. Se eu não aproveitava o dia por causa do exagero, talvez ela pudesse viver um Natal sem ultrapassar limites. Talvez eu tenha ido longe demais e me tornado pessoal, mas estava cansado dela. Minha pobre estava triste por causa dela e eu já não podia suportar isso. Depois de dizer tudo isso, pedi que não me procurasse e fui embora. Claro que ela não respeitou meu pedido. Começou a me
me importunar dizendo que eu deveria honrar o cheque ou o dia estaria arruinado. Não me importava se o dia favorito dela estava arruinado, e se estava, era por culpa dela mesma. Depois de ver que eu não respondia às mensagens, ela foi até meu apartamento, mas eu não abri a porta. Depois que ela insistiu, chamei a segurança e ela foi retirada. Também dei ordens para que não fosse mais permitido que ela entrasse no meu apartamento. Acho que é isso. Estou cansado da minha mãe porque ela ultrapassou todos os limites. É porque a é chinesa. Ou porque minha mãe tem medo de que a substitua. Seja o que for, ela precisa resolver seus problemas porque não vou aceitar qualquer tipo de ódio contra a. Atualização 3. Preciso contar a vocês sobre esta atualização. Há 2 dias foi Natal. Foi um dia muito tranquilo. Só eu e Ann. Mas nos divertimos muito. Geralmente quando começam as festas tenho que me abastecer de Tilenol pelo quão estressantes elas podem ser, mas desta vez não foi nada estressante. Cozinhei o jantar para Ann pela primeira vez, compramos uma árvore pequena e passamos o dia assistindo a filmes natalinos. Ann me disse que na verdade este era seu terceiro Natal americano. No ano passado ela o celebrou com seus amigos enquanto eu estava com a minha família. Estou tão feliz que este ano tenhamos estado juntos. É o primeiro de muitos natais juntos porque não há como eu deixar escapar essa mulher incrível. Dito isso, quero contar algo que tenho pensado muito. Meu futuro com Ann. Ela é a pessoa mais bonita, inteligente, gentil e incrível que conheço. Sei que essas coisas são clichês, mas me escutem. Ela me estimula mentalmente, sabe como cuidar de mim e continua se destacando em tudo o que faz. Posso ser eu mesmo com ela e ela não me obriga a fazer nada que eu não queira. Por isso quero que ela seja minha esposa. Quando cancelei aquele cheque de $5.000 me perguntei o que poderia fazer com o dinheiro. Poderia tê-lo investido, comprado mais videogames ou até presentes, mas em vez disso acabei discando um número internacional. O pai dela me deu sua bênção antes do Natal. Tudo aconteceu tão rápido, mas consegui obter a bênção de seu pai e comprar um anel impressionante para ela. Me arrumei o melhor que pude quando cozinhei naquela noite de Natal. Escondi o anel na sobremesa. Gostaria que vocês tivessem visto a expressão em seu rosto quando a pedi em casamento. Ela tinha pura alegria no rosto enquanto dizia sim, que queria se casar comigo e começar uma vida juntos. Literalmente eu tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas disse que era só a luz refletindo. Não podia acreditar que ela tivesse aceitado se casar comigo. Usei metade do dinheiro para comprar um anel lindo e o resto vai para o fundo do casamento. Estamos pensando em nos casar no próximo ano depois que ela se formar. Suas irmãs estão mais que felizes em ajudá-la com o casamento, então pelo menos ela não se sentirá sobrecarregada com os estudos. Eu também ajudarei quando puder, embora não ache que seja muito útil. Ontem mesmo ela estava me mostrando a diferença entre branco e marfim e eu não entendi nada. No entanto, sou o homem mais feliz do mundo. O que aconteceu me abriu os olhos para a verdade. É a mulher para mim. Estive a ponto de perdê-la por causa da minha mãe. Sempre pensei que não era tão ruim, mas agora que vejo em retrospectiva, era terrível. Isso me impediu de fazer muitas coisas no passado, mas agora chega. Amo minha mãe, mas acho que esta separação finalmente nos fará bem. Atualização 4. Antes de dizer qualquer coisa, quero agradecer a todos pelas felicitações pelo meu noivado. Não podíamos esperar mais para anunciar nosso compromisso, então publicamos a notícia um dia depois da minha última atualização. Todos estavam felizes por nós e nossos telefones não paravam de tocar com pessoas querendo saber os detalhes. Ann também recebeu muitos elogios por seu lindo anel, o que me deixou ainda mais feliz. Não podia acreditar que realmente estávamos fazendo isso. Estávamos em nossa própria bolha que pensávamos que não podia explodir, ou assim acreditávamos. Houve uma pessoa que não ficou nada feliz com o noivado, e claro, foi minha mãe. Como a bloqueei e ela não podia vir ao meu apartamento, apareceu no meu local de trabalho durante o almoço. Estávamos em um lugar público e eu não queria que meus colegas soubessem do drama familiar, então dei a ela 15 minutos para falar. Aqueles foram os 15 minutos mais longos da minha vida. Basicamente, sem mim o Natal dela foi um fracasso e ela teve que encurtá-lo, o que provavelmente em vez de 6 dias foram 5,5. Aparentemente ela estava muito envergonhada e decepcionada por eu ter permitido que algo assim acontecesse. Depois disse que não podia acreditar que eu tivesse me comprometido sem lhe contar. Perguntei se ela estava surpresa porque não a consultei ou porque pensava que eu nunca me casaria com Ann. Minha mãe estava tão segura de sua capacidade de me controlar que disse a Ann em sua cara que eu nunca a pediria em casamento. O que ela não sabia era que eu originalmente planejava pedi-la em casamento após a formatura de Ann. No entanto, a manobra da minha mãe me fez perceber que não precisava esperar. Podia proclamar meu amor por Ann para que todo mundo soubesse. Disse a minha mãe que Ann me fazia feliz e que eu odiava o quão pouco receptiva minha mãe era. Então ela disse que pensava que era apenas um relacionamento de curto prazo. Ela me implorou para reconsiderar porque vínhamos de culturas diferentes. Eu ri enquanto a lembrava em que século estamos. Não importava se era branca, chinesa, negra ou até mesmo uma alienígena. Eu a amava profundamente e compartilhávamos muitos valores semelhantes. Ann poderia ter sido uma boa nora, mas minha mãe arruinou tudo. Antes de ir embora avisei minha mãe para não comparecer ao meu casamento. Meus irmãos e meu pai estão convidados porque foram gentis com Ann e ela não vai esquecer isso. Esqueci de mencionar isso antes, mas nas últimas semanas meus irmãos têm defendido Ann. Eles até queriam pular o Natal, mas eu disse para irem. Não queria dar à minha mãe mais razões para odiar Ann. Atualização 5.
Recentemente aconteceu o nosso casamento, já que há 2 meses Anne se formou, e como havíamos combinado, nos casaríamos quando ela terminasse seus estudos. Claro que estávamos planejando desde antes, mas tentei fazer com que Anne não se esforçasse muito com o planejamento para que não se estressasse com tudo. Por sorte, meus irmãos, meus pais e alguns amigos me ajudaram com tudo e o casamento acabou sendo muito bom, considerando nossa pouca experiência organizando eventos. No final do dia o importante era nos casarmos e não queríamos fazer uma versão dos 40 dias de Natal da minha mãe, mas em forma de casamento. Acho que todos, incluindo minha família, me agradeceram por o casamento ter sido uma celebração tradicional. Embora minha mãe tenha tentado meter o nariz no meu casamento como uma forma de eu perdoá-la, a chamamos de Grinch. Então, tivemos nosso casamento e minha mãe não estava lá. Não quero imaginar a quantidade de críticas que ela teria feito, especialmente dizendo que ela poderia ter feito melhor, mas todo mundo gostou porque foi uma festa sem ansiedade nem horários rígidos, só pessoas relaxando e se divertindo. Não contei muito em detalhes sobre os natais da minha mãe, mas falamos sobre como tudo era organizado em blocos de tempo para que tudo saísse perfeito, entre aspas. Então se você se atrasasse com o seu prato e eles estivessem prestes a servir a sobremesa, era melhor deixar o garfo na mesa, e se ainda estivesse mastigando sua comida, melhor se apressar porque minha mãe te lançava um olhar intenso até que terminasse tudo. Nessas festas era ruim, opressor, ninguém estava gostando. Era como se o Natal tivesse se transformado em um treinamento militar e minha mãe não fosse o Papai Noel, mas o sargento que decidia como e quando fazer o que ela queria que fizéssemos. Por isso ninguém sente falta do seu Natal rigoroso. Coitado do meu pai que recebeu muitas mensagens e ligações da minha mãe durante o casamento para saber o que estava acontecendo. Meu pai atendeu algumas vezes, mas depois acidentalmente deixou seu telefone no carro e continuou curtindo a festa. Ainda assim, tinha um monte de ligações e mensagens quando voltou para o carro. Quando voltou para casa também teve que aguentar as reclamações dela, mas disse que estava muito cansado e que iria dormir. Isso não agradou em nada a minha mãe, já que ele não atendeu o telefone o dia todo e agora nem queria falar com ela. Ao que meu pai respondeu que ela deveria entendê-lo porque havia uma regra estrita de não usar telefones no casamento. Outra coisa que costumava acontecer nos natais na casa do Papai Noel Malvado, também conhecido como minha mãe. Acho que arruinamos o Natal para todos porque ao comparecer ao meu casamento eles perceberam que as reuniões familiares podem ser divertidas e até brincaram com isso. Mas nós não estávamos brincando quando dissemos que pensávamos em criar uma nova tradição natalina em casa, mais relaxada e próxima do que deve ser um verdadeiro Natal. Embora ainda faltem alguns meses para isso, agora nossa prioridade é planejar as coisas divertidas que faremos em nossa lua de mel que começa em algumas semanas. Atualização 6. Tenho recebido mensagens privadas, especialmente agora que passamos o Natal, perguntando o que aconteceu com a minha mãe e o Natal deste ano. Bem, organizamos um Natal em casa e foi como prometemos, muito relaxado, com música que agradasse a todos e sem horários rígidos para a comida. Cada um podia comer o que quisesse, quando quisesse. Algumas pessoas até começaram com a sobremesa. Minha mãe também organizou seu Natal este ano como sempre fomos convidados, mas recusamos educadamente o convite argumentando que já tínhamos nossa própria celebração em casa e também não a convidamos para a nossa. A participação foi muito boa, embora nem todos os familiares que convidamos tenham vindo. Por exemplo, meu pai não conseguiu escapar do Natal da minha mãe, mas não ficamos bravos com ele. Era parte da ideia por trás da nossa festa que não houvesse pressões. Meus irmãos escolheram vir à nossa assim como outros familiares. Alguns convidados da festa da minha mãe até escaparam no meio da noite para dar uma passada na nossa celebração, enquanto outros simplesmente seguiram a tradição familiar, o que eu entendo. Há pessoas que gostam de como minha mãe organiza as coisas. Meu pai sobreviveu àquela noite bebendo muito ponche e no dia seguinte, depois de dormir até tarde, nos visitou com presentes e nos contou tudo. Ele até imitou as caras de raiva e desespero da minha mãe quando ela descobriu que sua festa estava perdendo convidados. Mãe e eu pensamos que algumas tradições antigas são boas, mas também acreditamos que podemos começar nossas próprias tradições, então esperamos desfrutar de muitos outros natais assim. Desejamos um Feliz Natal a todos vocês!